Há 8 anos atrás, eu comecei o meu canal do YouTube, meu canal pessoal. Esse que você está me vendo aqui é o podcast Pode Dizer. E este é um canal que a gente tem uma parceria e aqui a gente tem um quadro específico chamado Pode Dizer para o Luckman, que sou eu. Mas eu tenho um canal pessoal também, que é o Júlio Luckman, que há 8 anos atrás eu comecei, assim, desinteressadamente fazer. Vou te contar que uma coisa bem interessante. Quando eu comecei a gravar, eu não comecei a gravar para os outros. Eu comecei a gravar para mim, que era a forma que eu tinha de aprender me ouvindo depois. E como eu estava em vários lugares ao mesmo tempo, eu me ouvia. Aí, de repente, começou a ter uma galera, puxa, esse negócio que você fala é interessante. E ali foram 8 anos de trabalho até realmente o canal começar a tracionar. E de um ano e meio mais ou menos para cá, que comecei a produzir mais profissionalmente, vem o resultado, que é esse que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui. Eita, rufem os Você sabe o que é tambores. isso, não? Ó, isso daqui é o reconhecimento, é a placa que a gente recebe lá do YouTube, para quando a gente passa de 100 mil seguidores. Eita, parabéns, olha. É uma conquista, e é uma conquista Merecida, hein? e de todos nós, né? Eu costumo sempre falar que nós formamos uma grande comunidade e essa comunidade vai interagindo e essa interação vai cada vez trazendo mais gente, mais gente, mais gente. E é isso que eu acho que o processo que a gente está começando aqui, que é exatamente chegar, formar um batalhão, um exército de pessoas que estão pela orientação, pelo conhecimento, pelo trabalho, pela divisão de experiência, porque a gente aprende não só pelo que está no livro, a gente aprende ouvindo o que o outro está fazendo, né? E eu acho que isso traz para a gente um ganho potencial muito grande de vida. Porque uma coisa que eu acredito muito é assim, você pode aprender batendo cabeça, você pode aprender olhando o outro bater cabeça e falar, vou bater cabeça eu acredito também, nisso né? também, hein? E você tem um programa legal, que é o programa, que eu chamo de programa, mas na verdade eu acho que é um modelo de pensamento, de comportamento, que é o da esposa influente. Nós temos hoje uma quantidade enorme, talvez, nem sei se isso é tão benéfico assim, a gente tem uma diversidade tão grande de possibilidades, porque a gente acaba se perdendo no meio dessas informações, mas eu te digo com absoluta certeza, pelo menos do meu viés, que é assim, não ter um modelo é um problema, porque você vai ficar à mercê do que os outros vão querer para você. Tem um ditado popular que fala assim, se você não for capaz de escolher para onde você quer caminhar, alguém fará isso por você. Sim. E aí você vai um dia descobrir que você passou a vida inteira como coadjuvante, não como ator principal da sua própria vida. E é claro que não existe um modelo único, existem vários. Para mim, não ter um modelo é um problema. Agora passamos ao segundo problema. Qual deles escolher? E aí vem você me falando de um modelo em que nós temos a esposa influente. Qual é o papel da esposa nesse processo de organização da família, de estruturação da família, pelo viés desse modelo que você traz para a gente? Bom, eu acredito muito que a esposa, ela influencia esta família porque ela... Eu vou usar um termo aqui que talvez não seria o mais adequado, não é no sentido pejorativo, né? O dona de casa. Não é o dona de casa que às vezes a gente usa, mas ela é a dona daquele lar. Por quê? Porque ela é a mãe. Então, ela tem o vínculo com o filho. Claro que o pai tem vínculo, mas quem carrega 9 meses na barriga? Então, de certa forma, a mulher influencia na qual é a hora de ter o filho. Claro, não estou falando que o marido não é envolvido, gente, né? Sim, sim. Mas assim, ela vai carregar, ela que vai ter que amamentar aquela criança. Então, ela tem uma força nessa escolha. Da mesma forma, esta mulher que eu chamo aqui de, se a gente fosse comparar aqui metaforicamente, uma rosa aberta no amor. A mulher, ela, pela criação, pela biologia, ela está mais pronta para amar do que o homem. O homem também tem essa capacidade, só que ele é como se fosse um botão de rosa fechado. E quem abre esse botão é a mulher que ele escolheu para casar. Olha que interessante isso. Interessante o modelo. Então, assim, quando isso acontece, quer dizer, por exemplo, um homem bem-sucedido, eu estudei várias histórias de homens bem-sucedidos. Você vai ver lá, não aparece a mulher, mas ela tá lá. Esta mulher tá ali no anonimato, mas ela confia nesse marido, ela é uma esposa que apoia, que admira, que é cúmplice, eles têm uma característica ali.
Dificilmente você vai ver alguém que tem, digamos, uma carreira solo. Não estou falando que é impossível. Sim. Mas a pessoa caminhar sozinha é mais difícil. Até a própria motivação para caminhar sozinha. Exatamente. Então, a mulher, ela tem isso, né? E eu busco um pouco disso também dentro daquilo que eu acredito na minha fé. Eu vou citar para você um exemplo de uma mulher que é altamente influente. Já posso imaginar quem você vai falar. A primeira mulher. A primeira mulher influenciou o marido. Você veja, tava tudo certo. Gente, imagina a cena, tava no paraíso. Tudo certo, mundo criado, tudo certinho, caminhando com Deus nos jardins. E de repente, essa mulher se deixa levar por uma ideia. Porque, na verdade, foi isso que aconteceu. Né? Vem a serpente, ela faz uma pergunta para aquela mulher. E ela faz uma pergunta com uma intenção ali. Intenção de induzir ao erro, porque ela chega, ela que sabe das coisas, que é o animal mais astuto, chega a serpente e fala assim: é verdade que Deus proibiu vocês de comerem de todos os frutos desse jardim? Olha uma mentira ali inserida numa pergunta. Só que, acho que essa serpente era neurocientista, sabe por quê? Porque sabia como chamar atenção. Não era só chegar e falar, tinha que fazer uma pergunta para o cérebro. Opa, o que é que está acontecendo? E aí, naquele ímpeto, o que Eva faz? Não é verdade isso. Porque, opa, tá mexendo aqui com quem? Tá mexendo comigo? Claro que ele permite que a gente coma de tudo aqui, só não daquela lá. Porque lá, se a gente comer, vai acontecer isso aqui, ó, a gente vai morrer. Ah, não. Aí a serpente já deu corda, né? Eu lembrei de uma piada que eu vou ter que contar agora. Ah, então vai, conta. Não. Termina. Eu sou assim também, as piadas vêm surgindo. Mas o fim da história a gente conhece já. Mas o que aconteceu? Qual que é o fato ali que é principal? Essa mulher, ela não apenas pegou essa ideia, ela levou para o casamento dela. Ela não só comeu, ela compartilhou aquilo ali com o marido. Então, tudo bem que ali o desfecho ele não é assim dos melhores. E isso mostra que a mulher ela tem o poder da influência. Se ela vai usar isso para o bem ou para o mal, é uma outra questão. Por isso que entra o discernimento aqui. Por isso que entra um método aqui. Porque toda esposa já é influente. Quando eu pensei no nome, eu pensei tanto em algo que fosse algo que a pessoa deseje chegar, que ela, se ela não se vê, ela quer chegar ali, mas que também seja uma verdade. E isto é uma verdade. Toda mulher, toda esposa é influente. Mas tem umas que, por não dominarem, por não ter as virtudes, acabam influenciando até sem querer para o mal. Talvez, se a gente fosse conversar aqui com Eva, a gente descobrisse que ela não teve intenção. Talvez eu fui enganada. E depois eu não soube agir dali para frente. A gente poderia, né, discursar ali em cima disso. Mas ela pode ser que não tivesse tido a intenção. E aí? O fato é que ela tem influência. O fato é que ela tem influência. De um lado ou para o outro. Por isso que daí o método é muito importante. Realmente, a gente tem que se conhecer, a gente tem que saber o que fazer com aquilo e agir com a verdade. Isso aqui eu não sei fazer. Isso aqui eu sou boa e isso pode estar, inclusive, sendo enterrado. Então, eu preciso determinar isso para aquilo que é o mais importante. Peraí, se não é mais importante, você entregou a tua vida para alguém, para passar o resto da vida, não é importante isso, um casamento? Nossa, só pouco. Não faz muito sentido, né? A piada que eu lembrei foi assim, a serpente queria convencer a Eva a comer a maçã, mas ele não tinha como fazer isso. Então ela chegou para Eva e falou assim, olha, se você comer a maçã, você vai ficar parecida com os anjos do Senhor. Ela falou, mas já é pouca coisa, não quero. Aí ela volta, ela pensa, ela astuta de novo, volta e fala, olha, se você comer a maçã, você vai ficar parecida com o próprio Deus. Ele falou, não sei se eu quero isso. E ela volta e pensa de novo, e passa um tempo, aí ele volta e fala para Eva, come a maçã que emagrece. Ela falou, por que não falou logo disso? Coisa, dá logo essa maçã aqui. Isso é piada de quem é da área da de saúde, nutrição. Né? Olha lá, ó. Tem que ser, né? Tem que ser.